Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o nosso JTT, nossa edição 769, nesse dia 1º de abril de 2025, na terça-feira. O nosso tema de hoje é transição energética, justiça social e a luta contra o fascismo. A transição energética justa e a luta contra o avanço do fascismo são dois dos maiores desafios do nosso tempo. Enquanto o mundo busca alternativas para frear a crise climática e alcançar a neutralidade de carbono até 2050, movimentos sociais resistem ao retrocesso político e defendem a democracia. Recentemente, o Sinergia de Santa Catarina, representada pelo seu coordenador-geral, o Tiago, esteve em Havana dialogando com organizações cubanas sobre esses temas, destacando a inspiração que Cuba representa na construção de uma sociedade mais igualitária, mesmo sob seus bloqueios econômicos, e também os perigos do autoritarismo que ainda atentam ao Brasil. Sobre isso, eu vou receber o Tiago Bittencourt Vergara, que é coordenador-geral do Sinergia. Olá, Tiago, muito bem-vindo ao JTT. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder dialogar sobre questões tão importantes da nossa sociedade. Exatamente. Tiago, vamos começar falando sobre essa visita que você fez, sobre essa experiência, como foi essa experiência em Cuba, sobre a transição energética que você fez por lá. Então, Cuba é um lugar fantástico, né? Trata-se de uma sociedade avançada, né, do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista também processo de alfabetização, a medicina, né? É um povo que está vivendo em um lugar que, do ponto de vista social, está avançado, está à frente do nosso tempo, né? Nós somos primitivos em relação a eles, em relação à questão de justiça social, né? Então, foi uma experiência fantástica, né, de convivência, né? Por exemplo, a gente pôde andar por qualquer rua de Cuba, de Havana, no caso, que era o lugar onde nós estávamos, à noite, com o celular, com dinheiro, né? As pessoas saberem que a gente tem algum recurso no bolso e não ser importunado, não ser assaltado, não ser roubado, né? Claro, eles têm uma série de desafios, né, econômicos para vencer por conta de um bloqueio econômico a partir dos Estados Unidos, né, do Império Americano. Então, eles têm desafios, né? Eles precisam de recursos, eles precisam do turismo, eles precisam de uma série de questões. Então, eles vão te abordar, vão pedir né, para você fazer um serviço com eles, para eles serem teus guias, enfim. Isso acontece. Agora, do ponto de vista do respeito, das relações sociais, eles estão muito avançados, muito à frente de nós. Então, foi uma experiência fantástica, assim, né? Essa imersão de uma semana em Havana, convivendo com o povo cubano no seu dia a dia. Tivemos a oportunidade de estar em uma universidade, né, para dialogar um pouco sobre quais são os desafios energéticos, né, e também com o Centro Martin Luther King, que estava desenvolvendo, né, uma atividade nacional sobre transição energética em Cuba, onde reuniu dirigentes do MAR, né, movimentos atingidos por represas, e também a entidade Martin Luther King, também com integrantes do governo, para discutirem, né, como vai se dar o processo dessa transição energética em Cuba, né, que é necessário ser realizado em todos os países do mundo, mas Cuba está se preparando, e está se preparando junto com a sociedade, né? Não é só uma coisa que está acontecendo só em nível de governo. Eles estão se preparando em nível de governo, estão se preparando em fazer, junto com a sociedade, esse processo de transição justa. Uhum. Sobre esse diálogo com Cuba, como que a experiência cubana nessa transição energética e justiça social pode inspirar esses nossos movimentos, os movimentos similares aqui no Brasil, especialmente, né, nesse contexto dos desafios políticos e econômicos distintos, né, que nós vivemos.
Como é que isso pode inspirar nós, os nossos movimentos aqui no Brasil? Bom, primeiro que qualquer projeto, seja energético, seja um projeto de engenharia, seja uma construção, qualquer questão que for ser implantada em Cuba, isso só ocorre se não tiver impacto, né, ambiental ou impacto social. Todos os impactos ambientais e sociais, eles são avaliados antes de fazer a implementação de um projeto. Então, né, o que eles poderiam nos ajudar? Eles poderiam nos ajudar com esse conceito, né, de que a sociedade participa e de que determinadas coisas, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, não são realizadas. Né? Então, seria uma primeira questão aí do ponto de vista de como, das premissas, né, dos conceitos básicos para implementar esse ou aquele projeto. Né? Nós aqui no Brasil, nós já estamos, vamos dizer assim, transitados, né, do ponto de vista energético. A nossa matriz energética, ela é basicamente hidráulica, né, que é uma fonte não poluente, embora ela tenha impactos ambientais, mas ela não é poluente, ela não emite CO2, né. Nós temos bastante eólicas e também já solares, que também têm impactos, mas elas não emitem, tem outros tipos de impacto, mas elas não emitem CO2. Então, digamos assim, que a nossa matriz energética, ela já não é poluente em sua maioria, né? Nós temos alguns problemas, né, com térmicas que ainda existem, enfim, mas é muito pequeno o percentual de térmica em relação ao todo do Brasil, né? Os nossos desafios hoje estão mais relacionados a manter essa matriz não poluente, né? E também a evitar desmatamento no Brasil, né? Isso vai ser a nossa contribuição aí dentro desse processo da transição energética. Também transitar do petróleo, né, para combustíveis que sejam energeticamente menos poluentes, né? Isso também é um desafio que nós temos. Então, Cuba está fazendo esse debate com a sociedade, né? A matriz deles é majoritariamente térmica, a partir do óleo, né? Então, as usinas térmicas deles são a óleo, né? Eles estão com dificuldade de ter óleo, né? A produção interna não dá conta, então eles têm que importar. O embargo econômico muitas vezes está pago, né? Um navio de petróleo, e o embargo não deixa chegar na ilha, né? Então, eles estão sofrendo hoje com apagões em função dessas questões. Então, eles têm um desafio não só do recurso, né, se vai ser óleo, enfim, do que for, mas também muito forte em relação à questão do bloqueio econômico, né, patrocinado aí pelos Estados Unidos da América. Justamente em relação a esses embargos, assim, quais tu achou nessa tua visita que foram os principais obstáculos, que são os principais obstáculos que Cuba tem em relação a essa transição energética? E como que essa transição energética está funcionando? Ela está sendo transformada numa energia solar, mais eólica? E como que está funcionando a questão da solidariedade internacional para apoiar esses projetos de Cuba? O Brasil tem apoiado, a gente tem apoios internacionais, além dos embargos, claro, né? Mas a gente tem apoios internacionais para Cuba, para essa transição energética? Então, historicamente, Cuba sempre foi apoiada, ajudada, né, pela antiga União Soviética, né? Não só com conhecimento, intercâmbio de conhecimento, mas também do ponto de vista econômico, de desenvolvimento, enfim, né? Com o fim da União Soviética, né, que também foi um projeto de destruição dessas sociedades avançadas, onde a justiça social estava mais resolvida, né? Isso foi feito, essa destruição, deterioração, ela foi promovida, né, pelos países capitalistas, majoritariamente pelos Estados Unidos, né? Então, a perestroika lá na União Soviética tem um pouco a ver com isso, né? Esse bloqueio, esse embargo econômico em Cuba tem a ver com isso, né? Então, a partir do momento da queda da União Soviética, né,
piorou as condições de cooperação entre a Rússia, basicamente, e Cuba, embora continue existindo, né? Então, a Rússia continua apoiando, né, a Cuba, né, mas não tão intensamente como em outros tempos, né? Em relação ao Brasil, nós tínhamos diversas parcerias que foram firmadas aí no governo Lula passado, né, e também no governo Dilma, diversas parcerias com universidades, intercâmbio de conhecimento, né, cooperação do conhecimento já diz tudo, né, a questão tecnológica, a questão de troca, né. Isso no governo Bolsonaro foi destruído, né, porque o governo Bolsonaro ele é absolutamente ideológico do ponto de vista de fortalecimento do neoliberalismo. Então, tudo aquilo que tem a ver com justiça social, com desenvolvimento de povos avançados, do ponto de vista de justiça social, eles trataram de destruir, né? Não é à toa que eles entraram aí na moral, atacando com a questão racial, né, muito forte, voltando com uma questão racial que já estava tentando se superar, ataques às mulheres, ataque também, né, às questões da sexualidade das pessoas, né? Então eles atacaram tudo isso, mas atacaram economicamente também os países onde havia cooperação com Cuba, né, entre eles o Brasil. Então o Bolsonaro promoveu aí uma destruição das cooperações, que nesse momento, né, há tentativas de tentar se restabelecer, né? Por exemplo, o programa Mais Médicos, que o Bolsonaro destruiu aqui no Brasil, né, tem já tentando se voltar, mas não como estava antes, né? Essa cooperação com Cuba não como antes. Então, existem dificuldades, né, dos países, muito por conta desse bloqueio, né, porque os Estados Unidos não têm interesse que Cuba dê certo, né? Se a gente for prestar atenção lá nos anos 90, 80, 90, as maiores medalhas, a maior quantidade de medalhas ia para a União Soviética, Estados Unidos e Cuba, né? Hoje isso é uma realidade que não se demonstra mais. Por quê? Porque o bloqueio, eles bloquearam economicamente Cuba de maneira que não se consegue desenvolver mais a questão esportiva. Eu estive lá visitando, por exemplo, os parques esportivos, estão tudo parados, estão todos, né, não estão a pleno vapor como já foi em outros momentos. Isso se dá de forma desse bloqueio econômico. Então, o pessoal dizia, não, vai para Cuba, né, como querendo dizer, vai para um lugar que está economicamente atrasado. Essa é a fala que vem por trás do vai para Cuba, né? Vai lá ver como é ruim. É ruim, economicamente é ruim, né? Está deteriorado. Mas por que está deteriorado? Por conta de um bloqueio econômico. Não está deteriorado por conta de uma cultura inferior. Não, pelo contrário. Cuba, volto a falar, socialmente está avançada em relação a nós. Nós aqui somos primitivos. Né? Nós temos assalto, a gente tem uma série de problemas que eles não têm. Nós temos analfabetismo, nós temos fome, eles não têm. Né? Então... eu vejo... Meu sonho é ir para Cuba também, mas de todos que eu conheço que vão para Cuba e retornam, sempre é essa mesma descrição, né? Você não vê a desigualdade que temos aqui no Brasil, por exemplo, a gente não se vê em Cuba uma criança pedindo esmola na sinaleira, descalço, você não vê, você vê todas as crianças indo para a escola, você vê todas as crianças com acesso à educação, e educação de muita qualidade, né? Então, como tu disse isso, em relação, tu trouxe a questão também dos mais médicos, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma onda reacionária, né? Que começou ali no final do governo Dilma, né? Antes do golpe, e tivemos essa onda mesmo de reacionária em relação, principalmente a Cuba, mas também tivemos ataques à Venezuela, ao MST, aos sindicatos,
né, Tiago? E aí, nessa questão, nessa onda reacionária que a gente teve, né, que entra no fascismo brasileiro mesmo, esse legado de ódio deixado pelo Bolsonaro e a sua trupe, quais as estratégias você considera que seriam essenciais para a gente combater essa onda, para a gente chegar nas eleições de 2026, do próximo ano, e tentar combater isso, combater essa onda, né, que começou? Claro, a gente já está vendo ali agora o processo contra o Bolsonaro, está acontecendo, previsto para outubro, novembro, previsto setembro, outubro, novembro, previsto para começar as defesas, né, o julgamento dele. Eu sempre gosto de dizer que esse julgamento do Bolsonaro e os outros acusados vai ser vai ser muito didático para o Brasil, né? Vai ser muito didático para o brasileiro. Claro que aqueles que são fanáticos, eles não entendem, eles não querem entender. Mas os que não são e os que são mais que agem mais pela ignorância, essas pessoas podem ter uma oportunidade de estar tendo aulas, né, sobre o que é democracia, sobre o que é um golpe de Estado, né? Mas para nós, como movimentos, Tiago, como sindicatos, o que você acha que a gente poderia estar fazendo para combater essa onda reacionária que começou lá antes até do governo Bolsonaro, ali no golpe da Dilma? O que tu acha que a gente poderia estar fazendo para combater isso? Eu acho que a gente se fascinou pela tecnologia. Né? Então, existe um fascínio pela tecnologia. A gente pega um celular e olha para ele e diz assim, não, isso aqui é um equipamento fantástico, faz coisas que eu não sei fazer, faz coisas superiores ao que eu faria. E a gente acaba se fascinando com isso. Primeiro que isso não é verdade, né? O ser humano é muito mais superior a qualquer equipamento que possa existir. Né? Nós temos muito mais capacidade. Então, a primeira coisa é perder esse fascínio pelas coisas que foram por nós construídas. Né? Nós somos superiores a isso. Segundo, esse fascínio faz com que a gente acabe tendo uma percepção de que isso vai resolver a questão. Então, um celular, uma internet, uma comunicação que é menos pessoal e mais impessoal vai resolver a questão. O que eu acho, né, o que eu tenho formulado aí em relação a isso, é que nós precisamos dar um passo atrás. A gente precisa voltar a se visitar, a gente precisa voltar a se encontrar pessoalmente, precisa voltar a ter relações de confiança construídas verdadeiramente. Então, no futebol, no jogo de vôlei, no churrasco, na praia, nós precisamos voltar a nos encontrar para que a gente estabeleça essa relação de confiança entre nós presencialmente. Né? Nessa viagem, por exemplo, a Cuba, nós tivemos 4 pessoas juntas durante toda a viagem aqui do Sinergia. Né? Nós estabelecemos laços interessantes durante esse processo. A gente já tinha um entrosamento, a gente se entrosou mais ainda. Então, de maneira que quando vem, né, uma mensagem, seja por um aparelho, seja pela televisão, seja por qualquer veículo, eu, no mínimo, vou procurar meus pares para fazer uma checagem, porque eu prefiro confiar neles, porque eu já estabeleci a relação de confiança, do que receber uma mensagem pronta de um celular, falando qualquer coisa sobre qualquer um deles, por exemplo. Né? Então, fica muito fácil entrar uma mensagem falaciosa, que são as tais das fake news, né? Através de um dispositivo, quando eu não tenho mais relação interpessoal real estabelecida entre as pessoas. Então, eu diria que nós precisamos começar por aí. Né? É o que o pessoal fala do trabalho de base. Ah, mas como é que é um trabalho de base? Um trabalho de base é eu indo visitar a Emi para tomar um café e a gente bater um papo. Né? Eu indo visitar o Raul para a gente conversar, jogar uma bola, estabelecer esse laço de confiança. Quando esse laço de confiança está fortalecido, dificilmente uma fake news em relação a mim, em relação a você, vai entrar, seja na sua cabeça ou na minha, porque nós temos uma relação que é mais fortalecida, a gente se conhece. Então, eu diria que o desafio para um movimento social é perder esse encantamento,
pela tecnologia e voltar a estabelecer relações nas comunidades, cursos, por exemplo, vamos implementar um curso sobre transição energética lá no salão da igreja, mas é a igreja evangélica, não importa, nós precisamos estabelecer relação, nós precisamos dizer que é importante a gente sentar e conversar. São os evangélicos que estão nas comunidades, vamos lá dialogar com eles, vamos oferecer um curso de eletricidade, isso vai fazer com que essas relações se fortaleçam, e aí de maneira que depois, quando vier a fake news, ela se dissipa com facilidade, sem entrar nessas comunidades. Então, eu imagino que seja essa um pouco da fórmula daquilo que a gente precisa fazer. Não que a informação digital não seja importante, ela é extremamente importante, mas ela é um complemento àquilo que a gente já sabe fazer. A gente já sabe visitar as pessoas, a gente já sabe tomar café, a gente já sabe conversar, a gente já sabe se relacionar. Esse é o que mais a gente tem de forte. Essa é a nossa fortaleza. A comunicação digital acabaria sendo, para nós, que não temos recurso para patrocinar uma meta, ou seja lá o que for, isso acaba sendo um complemento, né? Então, é um pouco isso, a gente fazer uma transição para aquilo que é a nossa fortaleza, que é essa comunicação pessoal, e usar as comunicações digitais como complemento, não como comunicação principal. Perfeito, Thiago. É como você disse, né? A tecnologia, ela está ali para nos servir, mas ela não vai ter uma inteligência artificial, ela não vai ter a empatia que o ser humano tem, ela não vai se colocar no lugar do outro, né? A gente tem, inclusive, um programa à noite aqui no Portal Desacato, no YouTube, que se chama Tecnofeudália, com o Francisco Guimarães e o Thiago Scarnio. E nesse programa é muito interessante, porque traz realmente toda essa questão da tecnologia hoje em dia. Nós tivemos, na semana passada, nosso colunista Sérgio Cardoso, inclusive, trouxe o tema da coluna dele, trouxe sobre aquela minissérie Adolescência, né, que fala sobre a problemática dos jovens hoje estarem muito dentro das redes sociais, dentro ali da tecnologia, e acabam acreditando em tudo que se fala, e aí entra a questão dos incels, né, que se tornam incels esse combate ao empoderamento feminino, enfim, a tecnologia ela está sendo usada de forma muito errada, né, com as fake news, como tu trouxe, enfim, é bastante preocupante, e tu trouxe as palavras certíssimas. A gente precisa se conectar novamente, a gente precisa se conhecer mais pessoalmente, né? O presencial, por mais que não se possa muito, né? O jogar um vôlei, eu sou jogadora de vôlei amador, adoro, né? Jogar um futebol, praticar um esporte, uma atividade física e se conectar com outras pessoas, né, Thiago? Mas, Thiago, em relação a essa conexão entre as lutas mesmo, como que o Sinergia, aqui de Santa Catarina, ele está articulando essa pauta de transição energética com essa resistência ao fascismo e a defesa da democracia do Brasil? Como que o Sinergia está atuando nesse campo, depois dessa visita a Cuba? Primeiro tendo contato, né, com a pauta, né, essa é uma pauta do Brasil, e nós já percebemos, assim, que porque nós participamos lá do encontro, do 17º encontro de advogados trabalhistas e de movimento sindical. Né? E algumas questões ficaram claras, assim, né? Por exemplo, nós e a Argentina, nós estamos num processo de resistência, mesmo com o governo Lula, né? Nós estamos num processo de resistência porque o fascismo entrou aqui e se estabeleceu. Então, mesmo aqui, nós não estamos conseguindo avançar como gostaríamos. Né? Então, a gente ainda está num processo de resistência. Tem alguns países que estão conseguindo avançar, né? Estão conseguindo inserir pautas mais progressistas nas legislações, nos processos de luta e tudo mais, e estão conseguindo ter êxito. O que nós estamos fazendo aqui é tentando perder menos, né? Nesse momento histórico, assim como na Argentina e em outros lugares. Então, primeiro, perceber isso, né? Que tem momentos que a gente vai conseguir avançar mais e que tem momentos que a gente vai estar mais em resistência. Nós ainda não saímos da resistência
no Brasil, no meu modo de entender. Então, acabamos tendo contato, por exemplo, com a pauta da transição energética mais recentemente. Isso já está acontecendo há mais tempo, né? A gente vai ter a COP30 aqui no Brasil. Então, nós precisamos rapidamente nos inserir nesses processos, rapidamente nos inteirar de como eles funcionam para a gente poder ajudar a formular, né? Por exemplo, eu diria que a participação da COP30 que vai acontecer no Brasil é central, né? Não só para o Sinergia, mas para todos aqueles que pensam numa transição energética justa, né? Porque, por exemplo, né, vamos lá, precisa desativar essa ou aquela indústria de energia elétrica que seja poluente, que seja carvão, seja óleo. Vamos desativar. O que vai dizer a transição justa? Nós precisamos fazer a desativação num tempo X, né? E precisamos preservar aqueles empregos. Então, o que eu vou oferecer em troca? Eu vou oferecer alguma capacitação para os trabalhadores? Eu vou oferecer uma outra indústria de alguma outra coisa que não seja tão poluente naquele mesmo lugar, para que os trabalhadores possam ir trabalhar lá? E aquelas pessoas que não se adaptarem, como que a gente vai fazer o processo de transição justa, né? Então, transição justa tem a ver com isso. Vamos sair de um processo de uma indústria mais poluente para uma indústria menos poluente, sem deixar para trás os trabalhadores. A conexão dele aqui. Mas, vamos ver, já voltou. Pronto, Thiago. Voltei. Então, participar desse processo de transição justa, né? Ou seja, fazer uma transição de uma indústria mais poluente para uma indústria menos poluente, sem deixar para trás as pessoas trabalhadoras daquele local ou, enfim, outras comunidades que dependam daquele emprego, daquela fonte econômica, né? Sem deixar de lado a justiça social, né, Tiago? Uma última perguntinha para a gente encerrar e você poder... eu agradeço primeiramente, né, por você estar disponibilizando teu tempo para estar aqui com a gente. Mas uma última perguntinha, Tiago, é justamente sobre essa questão da justiça social que acaba sendo deixada de lado completamente. A gente está tendo diversos descasos com a Casan aqui em Santa Catarina, né, em relação ao fornecimento de água. E o fornecimento de energia é outro tema que é tão importante, que é tão necessário para a população no geral. Como é que você está vendo esses descasos com o fornecimento de energia, tanto com os trabalhadores da Celesc, quanto ao sindicato mesmo? Como é que você está vendo esses descasos? E como que você falou da COP30? Você imagina algo nesse sentido que trabalhe essas questões da privatização das empresas essenciais? Assim, você vê algo disso sendo discutido na COP30? Vamos por partes, assim, né? O processo de precarização no Brasil, de um modo geral, no ramo da indústria de energia elétrica, é um projeto neoliberal, né? Desde a década de 90, com o Collor, com a privatização da geração da Eletrosul, né? Levando o nosso recurso para outros países ao invés de ser em prol da nossa população, né? Então, é uma questão de soberania. E o neoliberalismo vem, entrega nossas usinas e começa por aí. Depois vem outras privatizações. Hoje nós só temos públicas a Celesc, né, e a CEMIG. Só essas duas. O resto foi tudo privatizado. E ainda estão sendo atacadas, né? Isso é um projeto neoliberal. Quem é que representa esse projeto neoliberal em Santa Catarina? O governador Jorge Mello. Ele que representa o projeto neoliberal em Santa Catarina. Então, primeiro a gente precisa identificar, né, de onde que vêm os ataques. Quando tem um processo de precarização na Celesc, que, veja, é a segunda última empresa que é estatal ainda no Brasil, né? Quando vem ataque de precarização nessa empresa, vem de onde? Vem do próprio governo Jorginho Mello, que quer o quê? Privatizar, ou seja, fazer todas essas conexões, né? Privatização é um projeto neoliberal,
Em Santa Catarina, é a segunda última empresa estatal ainda de energia elétrica, e nós temos um governador que está num projeto de privatizá-la. Portanto, ele vai fazer com que a empresa precarize o serviço e, precarizando o serviço, abra caminho para o processo de privatização. Então, a primeira questão é identificar de onde vem o ataque. Quem é o inimigo do povo? O inimigo do povo é o próprio governador, no caso de Santa Catarina, né? Sim. Chamado Jorginho Mello. Segundo, a gente precisa se conectar com a questão ambiental, né? Porque se nós não nos conectarmos com a questão ambiental, a gente pode querer fazer uma transição energética que, enfim, continue causando problema para o meio ambiente, né? Então, nós não podemos servir somente ao mercado. Nós temos que servir à população, ao povo brasileiro, e servindo ao povo brasileiro passa por a preservação do meio ambiente, né? Então, porque corre o risco de se tornar somente uma questão mercadológica. Vou vender crédito de carbono, vou fazer comércio com isso, mas tudo bem fazer, enfim, extração de determinados minerais por fracking, por exemplo, em Santa Catarina, né? Isso não pode acontecer. Então, a gente precisa estar atento para que isso não se torne uma questão puramente mercadológica, porque senão é mais do mesmo. Quem destruiu a natureza no mundo foi o capitalismo, foi o neoliberalismo, por último. Uhum. Né? Então, a gente não pode ter a ilusão de que do capitalismo, que do neoliberalismo, vai vir solução para resolver esses problemas. Não. Eles vão tentar achar uma forma de continuar ganhando dinheiro, e isso em detrimento do meio ambiente. Pode ser que eles queiram usar o meio ambiente como uma bengala para ganhar mais dinheiro ainda, né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões, né, para que a gente possa fazer um processo de transição que seja justo socialmente, né, economicamente viável e sustentável para o país, e que a população, o planeta, sejam os maiores beneficiários desse processo. Perfeito, Thiago. Te agradeço muito pela sua participação, pelo teu tempo que você tirou para estar aqui com a gente, trazendo essa visita tão importante a Cuba e com esse retorno tão incrível, né, para a nossa comunidade. Muito obrigada, Thiago. Obrigado, querida. Não sei se você percebeu, chegou um cubano aqui, a gente trouxe uns remédios para o pessoal. Eu percebi. O pessoal já está usando. Manda um oi. Um abraço. Um abraço. É isso, gente, que as nossas máquinas aprendam a escutar antes de processar, a solidarizar antes de otimizar. O futuro que vale a pena construir não é o das inteligências artificiais, mas o das inteligências coletivas, onde os chips e circuitos sirvam à vida, não ao lucro. A verdadeira inovação não está no que a tecnologia pode fazer por nós, mas no que podemos fazer com ela. Ferramentas para libertar, nunca para alienar.